Graça e paz, meus queridos e amados irmãos. Nós estamos em mais um Culto Doutrina e é um grande prazer e privilégio, meus irmãos, estarmos podendo meditar um pouco na palavra do Senhor e aprender mais da sua lei. Estamos passando agora por um lockdown, não é verdade? Está muito restrito a nossa liberdade de ir e vir, mas graças a Deus porque nós podemos transmitir a sua palavra, sermos edificados por ela. Bom, meus irmãos, como os irmãos bem sabem, nós estamos meditando no Catecismo Breve, aprendendo um pouco mais, e na última feita, né, nós vimos a pergunta de número 16, exatamente todo o gênero humano caiu pela primeira transgressão de Adão? E a resposta nós vimos, visto que o pacto foi feito com Adão, não só para ele, mas também para a sua posteridade. Todo o gênero humano, né, que dele procede por geração ordinária, pecou nele, e caiu nele, pecou nele e caiu com ele, na sua primeira transgressão. Então a resposta é sim, todo o gênero humano caiu pela primeira transgressão de Adão. Eu creio que isso ficou muito claro, né? Nós vimos textos bíblicos que vão mostrando que, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, veja, a morte passou a todos os homens. Por meio de Adão veio a transgressão. E a morte passou, pecado passou a todos os homens. Mas também nós vimos a esperança em Cristo. Segundo Adão, por meio dele todos serão vivificados. Então, tratamos sobre isso da última feita. Hoje eu gostaria de ver a pergunta número 17. Qual foi o estado a que a queda reduziu o gênero humano? Qual foi o estado a que a queda reduziu o gênero humano? Já parou para pensar nisso? Depois que o homem pecou, qual o estado dele agora? Em que estado ele se encontra? Veja como o catecismo descreve. A queda reduziu o gênero humano a um estado de pecado e miséria. Esse é o estado do homem caído. Pecado e miséria. Não é uma coisa simples, irmãos. É por isso que não há base, não há como... você vai ver, às vezes, algumas pessoas que caminham por uma linha a pensar de que o homem, ele veja, mesmo depois do pecado, da transgressão de Adão, o homem hoje, ele ainda tem a capacidade de se decidir por Deus, de tomar uma decisão, né, partindo dele mesmo, em direção a Deus, de fazer boas obras e de ser um bom homem e de fazer tantas coisas. Mas veja, o estado em que você caiu, eu e você caímos, foi de pecado e miséria. Todas as nossas faculdades, isto é, todas as áreas da nossa vida foram corrompidas pelo pecado. Não há uma área sequer que tenha sido preservada. Meu coração foi corrompido. Minha mente foi corrompida. O meu intelecto, minhas emoções, minhas vontades, meus pensamentos, minha língua, o meu falar, meus atos, tudo. Romanos vai dizer que os meus pés agora caminham para a destruição. As minhas mãos derramam sangue, fazem aquilo que é mal. Minha língua é como um veneno de víbora. A minha garganta é como um sepulcro aberto, diz o texto de Romanos. Os homens desconheceram o caminho da paz. Esse é o estado do homem depois da queda. É de pecado e miséria. Então, para um homem desse, meus irmãos, não tem nada de bom que pode vir dele. Somente se Cristo operar na vida dele.
se o Espírito de Deus vivificar o seu coração, aí então agora ele pode ter vida. Aí então agora ele pode dizer, eu entrego a minha vida ao Senhor. Agora ele pode dizer, eu quero o Evangelho. Eu quero Jesus na minha vida. Veja, você vai dizer isso, mas é porque algo aconteceu primeiro no seu coração. Algo sobrenatural. Algo que veio da parte de Deus. Ele restaurou você. Ele vivificou o seu coração. Ele tirou o coração de pedra e colocou no lugar um coração de carne. Ele tirou daquele estado você. Então veja, irmãos, a queda reduziu o gênero humano a um estado de pecado e miséria. Se você olhar comigo alguns textos, veja Romanos capítulo 5, verso 12. Você vai ver. Exatamente, portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Esse é o estado a que o homem foi reduzido. Todos os homens foram reduzidos. Estado de pecado, de morte, de miséria. Se você olhar comigo, Romanos capítulo 3, versos 10 a 18, texto que eu estava citando para vocês. Romanos 3, 10 a 18 diz assim, como está escrito, não há justo nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a um se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer, a garganta deles é sepulcro aberto. Com a língua urdem engano. Veneno de víbora está nos seus lábios. A boca eles a têm cheia de maldição e de amargura. São seus pés velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos, a destruição e miséria. Desconheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Veja, parece que essa conclusão, ela fecha o assunto. Veja, tudo isso porque não há temor de Deus diante dos seus olhos. É porque não há temor de Deus diante dos seus olhos que o homem caminha desgovernado nessa vida. Ele faz aquilo que bem entende, ele tem a sua própria verdade, o seu próprio conceito daquilo que ele acha que é certo, errado. Ele tem a sua maneira de andar, de falar, de fazer as coisas. Ele não quer ser guiado por uma verdade absoluta, ele não quer ser guiado pela palavra. Ele quer ser guiado por ele mesmo, pelo seu próprio coração, pelos enganos do seu próprio coração. Exatamente porque eles desconheceram o temor de Deus. Exatamente porque eles desconheceram o caminho da paz. Exatamente porque agora ele está em um estado de pecado e miséria. Esse estado, irmãos, é como se ele estivesse cego. Ele não consegue enxergar nada. Há trevas em sua volta. Há trevas diante de sua face. Ele não enxerga um palmo sequer à sua frente. Esse homem está num estado em que ele não sabe para onde ir, ele não sabe para onde andar, ele não sabe o que fazer. Porque o pecado cegou. O pecado enganou. O pecado o matou. Então ele está morto espiritualmente. Esse é o estado dele, irmãos. A pergunta número 18. Perdão. Há mais um texto que eu quero ver com vocês. Gálatas capítulo 3. Veja comigo. Gálatas capítulo 3. O verso 10 diz: todos quantos, pois, são das obras da lei estão debaixo de maldição. Porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las.
Veja, por que nós estamos nesse estado de pecado e miséria? Isso é uma prova, irmãos. É porque todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo da maldição, porque está escrito, maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. Veja, se não praticamos tudo aquilo que está escrito no livro da lei exatamente porque somos pecadores e falhos e não cumprimos a lei de Deus perfeitamente. E se não cumprimos essa lei, nós estamos debaixo da maldição da lei. Você percebe? É como, por exemplo, um sinal de trânsito. A lei serve exatamente dessa maneira. Para que existe, né? O sinal está lá e ele te dá direções. Ele está verde, então ele diz você pode seguir. Ele está vermelho, então ele está dizendo para você, você não pode passar. Mas se você passa, o que acontece? Você vai ser multado. Você vai receber uma penalidade por transgredir a lei. É exatamente a mesma coisa que acontece aqui com a palavra de Deus. A lei, veja, ela foi feita para ser cumprida, e quando não cumprimos, nós transgredimos a lei. E nós estamos debaixo da maldição da lei. Mas louvado seja Deus, meus irmãos, porque a lei, ela serve não apenas para, veja, para apontar o nosso erro, mas também para mostrar nossa incapacidade de cumpri-la perfeitamente e nos mostrar que há alguém que é capaz de cumpri-la perfeitamente. Há alguém que cumpriu a lei em nosso lugar. E esse alguém é Cristo, o Deus encarnado, o Deus que se fez homem. Perfeitamente Deus, 100% Deus, 100% homem. Então ele cumpre a lei em nosso favor, para que não vivamos mais sob a maldição da lei. Pela graça nós somos salvos. Feche os seus olhos e vamos orar. Senhor Deus amado, graças te damos pela tua palavra, Senhor. Obrigado por ser um Deus santíssimo, glorioso, Pai da eternidade. Aquele que cumpriu a lei em nosso lugar. Aquele que nos viu em nosso estado de pecado e miséria. E foi misericordioso, e foi compassivo conosco. E nos ajudou nesse momento em que não havia esperança, ó Deus. Obrigado, Deus, por ser esse Deus generoso, esse Deus bondoso. Abençoa-nos, Senhor. Ajuda-nos a reconhecer, Pai, o estado em que nós estávamos, o estado a que fomos reduzidos por causa do pecado, a seriedade, a malignidade do pecado em nossas vidas. Nos ajuda a reconhecer aquele que cumpriu a lei por nós, para que não vivamos mais em pecado, mas agora sejamos renovados e tenhamos uma nova vida. Abençoa a tua igreja, Senhor, em nome de Jesus, é o que nós te rogamos. Amém. Que Deus te abençoe, meu querido irmão.